Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Investir na América. Eu sou a Lê Nogueira, você é muito bem-vindo aqui no nosso podcast aqui Fala comigo. galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas que você tá vendo esse podcast, né? Mas olha só, já vamos começar aqui, eu já quero pedir pra você fazer uma coisinha pra gente. Chega pedindo, Já chego assim? pedindo, já Tá vai bom. aqui embaixo, Segue. clica no sininho, clica no se inscrever, depois que você assistir um pouquinho aqui, você clica na flechinha e compartilha pra aquela pessoa que quer aprender a investir aqui nos Estados Unidos, que quer aprender a multiplicar o dinheiro aqui nos Estados Unidos, porque é disso que a gente vai falar hoje aqui, multiplicação financeira. Hoje o assunto vai ser legal, porque a gente vai trazer a nossa experiência, trazer alguns números dentro de um universo de investimento, assim, super emocionante. Eu acho super emocionante e vocês vão ver ao longo da Cara, nossa é história. emocionante, porque a gente vai falar sobre leilão, vai falar sobre leilão de imóveis, e toda vez que você vai participar de um leilão, você não tem certeza de nada. É pura emoção. Não é? É quase preencher. Sabe quando você joga bingo, preencher a cartelinha? Então, você tá jogando leilão, é aquela sensação. Será que eu chego antes do que o outro? Agora eu preciso fazer um adendo. Parece o bingo, mas fica alguém sempre do seu... No meu caso, né? Fica o Raul do lado. E aí? Vai valer a pena? É esse número mesmo? Mas você tem certeza disso? Então a emoção ela é um pouco dobrada quando você tem alguém jogando bingo com você. É sem pressão. A vida é sem pressão. É assim que as coisas funcionam. É tenso aqui, a relação é tensa. Bora então falar um pouco dessa experiência aqui. Bora. Bom, Então a gente, peraí, só pra ficar bem claro, a gente vai falar de uma experiência específica, de um apartamento que a gente comprou, a gente vai trazer os números que a gente investiu, quanto ele vale hoje, o que aconteceu com esse dinheiro, como é que as coisas estão rolando. Mas pra gente falar do leilão, eu quero passar aqui pra nossa digníssima Alessandra, porque ela é a mestre nessa parada aqui, de como é que funciona isso aqui. Conta um pouquinho. Tá. Como é o leilão? Primeiro, deixa eu explicar como que eu entrei nesse universo de leilão. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos, nós já tínhamos alguns imóveis alugados para gerar renda para gente. Antes de comprar a casa própria, nós compramos apartamentos para alugar. E antes de mudar para cá, esses apartamentos estavam sendo administrados por uma profissional que cuidava de... eu vou usar o termo técnico, tá? Você que está estudando para a prova de real estate, você já vai aprender essa. Absentee owner. Nós éramos donos... A gente não tava aqui nos Estados Unidos, gente. A gente absente? morava no Brasil. Ausentes. Obrigada. Absentee owners são os donos ausentes. Então, fica um profissional tomando conta do imóvel para você. Te cobra aí 10% do aluguel ou uma taxa fixa. Eu acho que ela cobrava 250. Essa taxa varia bastante. Já começa normalmente por volta de 10%. Se você vai tendo mais propriedades, ela vai reduzindo. Depende da carteira que você entrega pra pessoa administrar pra você. Tá tudo certo ali? Então tá. Desculpa. Mas então, aí quando nós mudamos pra cá, esse apartamento veio pra eu tomar conta. Os apartamentos que a gente tinha, eu fiquei tomando conta. E eu falei, puxa, nada mais do que, vale mais a pena do que eu estudar, eu entender o universo do mercado imobiliário, pra eu administrar, eu colocar no mercado, eu listar e poder fazer tudo que o profissional faz. Não vai ser hoje. Num outro dia a gente vai contar a nossa história aqui no podcast pra vocês. Então não é pra eu ficar contando Não, muito. você conta de leve. Não Tá conta bom. tudo, porque esse é outro podcast. Tá bom. Mas quando a gente tava no Brasil, a gente fez investimento igual eu falo, fazia sentido pra gente, né, pagar pra uma pessoa fazer essa administração. Mas quando a gente veio pros Estados Unidos, a gente tinha outro business que era o principal, e aí a Lê foi focar pra fazer a administração desses imóveis. Então foi por isso que ela entrou nesse universo e segue. Isso. E aí, no curso, porque você tem que fazer um curso longo, demorado, difícil. E no curso, a professora ela comentou sobre imóveis, property tax, o IPTU das propriedades, que elas vencem aqui na Flórida, vencem em março, e quando não paga em março, em maio, elas vão para o leilão. Ela só falou isso. Aí eu pensei, caramba, a propriedade vai para o leilão. Que interessante. E aí ela ainda soltou assim, mas não vale a pena estudar sobre isso, porque não paga comissão para nós, profissionais de real estate. E até porque é muito perigoso, as pessoas compram lago, compram cantos de terreno, compram coisas que não vale a pena. Então ela super desencorajou os alunos ali na hora, mas aquilo não colou, pra mim não colou. E eu fui pra casa e falei, Raul, as propriedades Pô, já vamos abrir um inadimplentes... parênteses aqui, já fica a dica do podcast pra vocês. Quando alguém fala mal de um segmento, de uma empresa, de uma pessoa, de alguma coisa, vai lá e investiga. Vai lá e aprofunda, porque muitas vezes a pessoa fala mal por... eu não quero usar a palavra ignorância, então eu vou falar por falta de conhecimento. A pessoa fala mal, a pessoa, eu usei a palavra, mas é que falta de conhecimento é menos ignorante agressivo, né?
Então, o que eu quero dizer é investiga, vai lá, faz a sua lição de casa, faz o seu, como o americano chama, e como a gente faz no leilão, e você, se quiser investir, você vai ter que fazer, faça a sua due diligence, né? Que é a sua pesquisa profunda para que você possa realmente, você, tirar a sua própria conclusão, e não no que contaram para você. Aí eu fui para casa, conversei com o Raul, mostrei para ele os números. Eu fiz uma pesquisa, né? A quantidade de propriedades que ficam inadimplentes nos Estados Unidos é absurda. São 4 milhões de propriedades inadimplentes todos os anos. E desse número, 2%. Agora eu preciso puxar aqui. 2%, 80 mil propriedades vão para leilão todos os anos, tá Vão certo? para leilão de fato. Uma coisa é ficar inadimplente e a pessoa pagar atrasado. Outra coisa é ficar inadimplente e ser abandonada mesmo. A propriedade é abandonada, não pagam mais o property tax. E aí, 80 mil propriedades vão para leilão todos os anos aqui nos Vamos lá, Estados vamos entrar num Unidos. ponto polêmico agora que você falou. 80 mil pessoas estão perdendo o imóvel, é isso que o governo quer? Qual que é o Não. papel do leilão? Por que esse leilão existe aqui nos Estados Unidos? Tá, o papel do leilão é fazer com que o condado, os serviços do condado continuem funcionando. Fazer com que as propriedades não sejam abandonadas, porque propriedade abandonada é risco para a comunidade, né? As pessoas invadem, usam de forma ilícita e isso não é bom para a comunidade. Eu estou pagando meu imposto e o vizinho do lado não paga, invadiram, então usando como, sei lá, ponto de droga, prostituição. Isso não é bom para mim, não é bom para a minha comunidade que está pagando imposto. Então, o condado, ele E não mais um permite. detalhe aí também. Eu tô pagando meu imposto, o vizinho não tá pagando imposto, mas o custo do condado é o mesmo. Se o condado não fizer leilão, quer dizer que ano que vem eu vou pagar por mim e pelo meu vizinho inadimplente. Então, o condado ele faz esse leilão também para manter o budget, né? Para manter o orçamento dele em dia. É, Segue lá. e para mostrar serviço, né? Aqui o condado ele mostra serviço. Ele fez o orçamento anual, não recebeu aquele dinheiro do orçamento, ele vai ter que arranjar uma forma de receber esse dinheiro. Como? O leilão. Primeiro, ele oferece a possibilidade de alguém pagar o imposto para aquela pessoa que está atrasada, e aí quem paga recebe os juros e a multa, se o imposto for pago. Ou se o imposto não for pago e de fato for abandonada, a propriedade for abandonada, o condado não tem outra opção a não ser pegar a escritura dessa propriedade e leiloar, passar para outra pessoa que queira pagar os impostos. Então, o É objetivo isso aí. principal é O esse. foco do condado não é desapropriar ninguém. O foco do condado é manter o orçamento para que possa pagar a polícia, o bombeiro, a escola dos nossos filhos, todo esse tipo de serviço, né? Como é que chama? Ornamentação, né? Que cuida da paisagismo, tudo que você vê no bairro acontecendo de forma bem feita, É, é o condado que está pagando, através dos impostos que que eu, eu, você e as pessoas que moram naquele bairro tá pagando. Então, se alguém não paga, complica a situação. E aí o condado fala, beleza, não me interessa a propriedade. Por isso que ela vai para leilão. Senão, imagina quantas casas o governo teria, né? exato. Quantas propriedades o governo teria. E não é assim que funciona. Ele passa a oportunidade do Raul para Alessandra. Você não quer pagar? Você não tem condição de pagar? Então alguém vai ter a condição de pagar, alguém vai manter para que a gente possa manter a ordem e manter as coisas funcionando da maneira correta. Agora, ter conhecimento disso de uma forma assim, sabe, a certeza de como funciona é fundamental para quem entra nesse universo de leilão. E a gente vai contar por quê na história desse apartamento especificamente, porque é bem interessante, tem várias histórias interessantes esse Antes de você apartamento. avançar para essa parte, só quero terminar esse conceito aqui. Então Olha só, fecha. o governo ele dá para a pessoa 2 anos para que alguém possa financiar esse imposto para ela. É isso Aqui que na acontece. Flórida. Exatamente. E em outros estados também, quando é tax deed, porque aí o próprio governo segura, ele mesmo financia isso. Então, ou o governo está fazendo esse financiamento, né, está fazendo esse Empréstimo. empréstimo, Aham. ou o investidor estaria fazendo esse empréstimo. E aí os juros nos estados que são tax deed vão direto para o governo, nos estados que são tax lien ou híbridos vão para o investidor que colocou esse dinheiro. Então, na verdade, o que está fazendo é, ok, você não tem condição, tudo bem, você tem um prazo de até 2 anos, em alguns lugares até 3 anos, onde eu vou estar pagando ou o investidor vai estar pagando por você, e a tua penalidade vai ser pagar uns juros porque você está pagando atrasado. E o que o investidor ganha é os juros, exatamente porque ele emprestou o dinheiro para que as coisas acontecessem. Se a pessoa ficar 2 anos ou 3 anos, ou seja, um tempo longo, aí o governo toma uma decisão e fala, amigão, não dá mesmo, a gente vai leiloar essa propriedade porque você não está honrando com a sua parte. Então, ele é um sistema muito justo que facilita a vida de quem pode estar passando por uma dificuldade momentânea
e também possibilita que outras pessoas possam estar ganhando de uma maneira extremamente segura aqui nos Estados Unidos. Porque o que garante para mim, investidor, quando eu coloco o dinheiro ali no leilão, é que a propriedade vai ser minha se a pessoa não devolver o dinheiro que eu coloquei naquele lugar. Então é um sistema muito interessante que veio da Inglaterra. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas Tá no livro, vamos lá. gente. Esses detalhes tá lá Aliás, no tá no livro. livro, né? Se você quiser, Sim. no link do Instagram tem. A gente vai pôr no Stories também. No link aqui do podcast a gente vai pôr também. A gente tem um livro sobre isso que explica tintim por tintim, pra você saber a história, saber tudo sobre leilão. Mas vamos lá, vamos falar dessa casa, desse investimento que a gente fez aqui. Ok, não é uma casa, é uma propriedade. Gente, quando a gente fala de 80 mil propriedades, a gente Moradia, fala né? entre terrenos, casas, Prédio comercial, apartamento, tudo. prédio comercial, tem de tudo, tá? E eu diria assim, com a due diligence correta, estudando direitinho, De todas novo, as gente, propriedades due são diligence excelentes. é o termo técnico. É, Se a gente colocar em português é pesquisa. É. Pesquisa profunda. exato. Então, essa propriedade específica, ela é um apartamento. E nós arrematamos essa propriedade em abril de 2019. Então, abril de 2019, nós arrematamos essa propriedade. Essa propriedade era em um condomínio senior. O que é senior? São comunidades aqui nos Estados Unidos, tem Tem um nome. É até interessante isso, né? Se você ainda não mora nos Estados Unidos ou se você mora e não sabe, existem comunidades, bairros, condomínios onde só pode viver pessoas que não têm pets, onde só pode viver pessoas que não têm crianças, onde só pode viver pessoas que têm mais de 55 anos, por exemplo. E a gente aprendeu a duras penas que tem condomínios que não deixa você mudar o carpete. Tem que ser carpete, não coloca laminado, porque eles vão mandar tirar. Então, tem de tudo, gente. Os Estados Unidos é interessante. Leia, né? Aquela bíblia que eles dão pra você da regra do condomínio, lê, porque talvez você esteja colocando dinheiro e não vai ser interessante. Mas esse daí que a gente fez, o investimento, é um condomínio 55+. Ou seja, é um lugar onde somente pessoas com mais de 55 anos de idade podem viver. Então vamos lá, vamos separar de novo. Investimento é uma coisa, moradia é outra coisa. Se eu tivesse comprado para eu morar, eu teria me ferrado, porque eu não posso morar lá. Exatamente. Não, mas a gente pode ser dono, ok? Eu posso ser dona de uma propriedade 55+, mas eu não posso morar lá. Segue. Ok? Só um detalhe para vocês saberem, porque teve um outro vídeo que a gente fez que o pessoal, né, mas porque você fez investimento lá no estado, não sei da onde, no Tennessee, que é o X do mundo, e não sei das quantas, não é bom, não vale a pena. É o C do mundo. Gente, investimento é número. Investimento não quer dizer se eu vou morar lá ou não. Você prefere pôr dinheiro numa propriedade que tá em Miami, que é famoso, mas vai te dar 5%, ou você prefere investir no Kansas, no Arkansas, no Mississippi, no Tennessee, que são estados menos valorizados, mas vai te dar 30%, 40%? É número. A gente tá falando de número, resultado. Então, vamos lá, volta aqui. Então, essa propriedade, então, num condomínio sênior e uma localização muito boa, era perto de onde a gente morava, então estava super fácil de eu ir visitar e olhar várias vezes, eu fui ver várias vezes, mas não pode entrar. Aqui na Flórida não pode entrar na propriedade, então eu entrei no do lado que estava na época para alugar. Lembra que a gente foi lá? Já fica a dica de novo, né? Tem várias dicas que vão acontecendo aqui. Pô, não consigo entrar naquela do leilão porque na Flórida é proibido. Cara, Marca existe com um corretor. similar no mesmo prédio para vender ou para alugar, marca corretor e vai visitar a propriedade. Fala, olha, igual. corretor, eu tô procurando uma propriedade, eu quero ver essa aqui. O corretor vai lá, abre a porta pra você. Aí você já entra imaginando como é a planta daquela que tá indo pro leilão. E não precisa Exato, contar pro corretor, né? Exato. Pelo E aí amor você de pode Deus. passar por fora e dar aquela espiadinha pela janela. Faz assim, né? Dá uma olhadinha na propriedade. Foi o que a gente fez, foi exatamente o que a gente fez. E eu gostei demais da propriedade. E o lance inicial dela era aproximadamente $6.500. Como é composto o lance inicial de um leilão? Ok, essa propriedade ela ficou 22 meses inadimplente. Alguém entrou, fez o pagamento, emprestou o dinheiro para o inadimplente lá 22 meses atrás, passou-se um ano, entrou novamente a property tax o segundo ano inadimplente, outra pessoa veio e emprestou esse dinheiro para o condado. Não teve pagamento do property tax. O primeiro que emprestou o dinheiro, ele faz o redeem, ele exige o dinheiro dele de volta. Ele falou, ó, já passou 22 meses, não recebi meu dinheiro, eu quero meu dinheiro de volta. Aí o condado, então, ele coloca essa propriedade, a escritura para leilão e faz um cálculo.
Bom, esse primeiro emprestou dinheiro, mais juros, multa, nananã. Esse segundo emprestou dinheiro, mais juros, multa, nananã. Eu tive o meu custo para divulgar, tipo, diário oficial, mas não é um diário oficial, mas eu tenho o meu custo com o leiloeiro, eu tenho o meu custo administrativo, as cartas que eu mandei para o dono do imóvel, para as pessoas envolvidas nessa propriedade. Então, o condado faz esse cálculo todo no mês de abril. E aí, em maio, eu falei em abril, né? Em maio a gente compra essa propriedade. Em maio, não, tá certo, em abril. Em maio, ele fecha esse cálculo e põe a propriedade na agenda para ir para leilão, tá? Não que ela vá de fato logo no mês seguinte, ela vai para uma agenda para ir para leilão. E essa soma, esses 6 mil e pouco que eu falei, que era o lance inicial, é o custo, é o total de dívida dessa propriedade com o condado. Ou seja, esse é o dinheiro que o condado precisa receber. Exato. Qualquer dinheiro acima disso é extra. Esse dinheiro é o que o condado precisa receber, porque o condado vai distribuir entre o primeiro investidor que comprou o lien, entre o segundo investidor que comprou o lien e entre ali as taxas administrativas e tudo mais. O quanto que a gente arrematou essa propriedade? Nós arrematamos por 35 mil. Antes de entrar nos 35 mil aí que você já entrou, mas vamos lá. Então, beleza, vamos usar os 35 mil. A gente arrematou ela por 35 mil. 270, tá. Ok, não, maravilha. Vamos arredondar pra ficar fácil aqui. O condado queria... Quanto você falou que era? 6.500. 6,5. A gente pagou 35, então tem uma diferença aí de mais de 28 mil dólares. Uhum. De quem é esses 28 mil dólares? Do dono da propriedade, aquele que perdeu ela. Olha só. E ele sabe disso? Provavelmente não, porque o condado avisou por 22 meses que ele tá devendo. E, gente, depois de 22 meses o cara recebendo carta de cobrança, a carta que ele recebe falando você tem 28 mil de crédito, ele nem vai abrir, porque ele acha que é cobrança. Exato. Olha, e aí tem um detalhe, gente. tem um detalhe importante, né? Porque muitas vezes as propriedades vão para leilão e existem outras penhoras sobre aquela propriedade. Outros liens. Né? Isso. Outros liens. Uhum. E aí esses liens, eles vão ser pagos com esse surplus, com esse dinheiro extra que foi pago também no leilão. Então o condado precisava de 6,5, a gente fez ali um pagamento de 35, tem essa margem de 28, que já vai pagando todas essas outras dívidas que tivessem e as pessoas cobrarem. Se as pessoas forem atrás e descobrir que tem aquele dinheiro lá sobrando, porque senão o dinheiro fica lá paradão. Normalmente as pessoas que têm um lien vai atrás. Deveria. Normalmente o proprietário que ficou sem a propriedade, ele não sabe nem que ele tem direito sobre aquele dinheiro. Não, porque não se dos 28, vamos dizer, eu não sei se nem tinha nesse daí, mas vamos dizer que dos 28 tivesse 10 mil ou 15 mil de dívidas, essa diferença, se o proprietário vai no condado, ele recebe um cheque, o dinheiro é dele. Uhum. Mas eles não sabem. Não sabem. Aí, e foi exatamente isso que aconteceu. Porque a gente arrematou a propriedade, aí no dia seguinte eu fui até o condado, levei o cheque. Porque quando a gente participa do leilão, eu tenho que ter 10% do valor que eu vou dar de lance, eu preciso ter depositado no condado. Eu não preciso ter 35 mil depositado no condado, ok? Eu preciso ter uma parte do dinheiro lá. E aí, essa diferença eu tenho que pagar até 24 horas depois do leilão. Então, foi isso que eu fiz. Ou seja, o investimento é cash, tá, gente? Não dá pra financiar. Se você tem que ir literalmente lá no prédio do condado e fazer o pagamento, lá no departamento correspondente para fazer o pagamento. Isso. Alguns condados aceitam pagamentos eletrônicos. Outros condados só aceitam, tipo, cheque administrativo, né? O cheque visado, o money order oficial do banco ali. Isso. Então, depende, é um ponto importante. Faz parte da due diligence você entender o sistema daquele condado e saber como é que você tem que fazer o pagamento após você vencer a propriedade. Existe a chance de você ganhar no leilão. Existe a chance de você perder, mas se você ganhar, você tem que estar preparado para honrar aquilo que você falou. Isso. E aí nós fomos... Eu posso continuar contando a história? Vai contando a história, estamos conversando, a vida é uma criança. Tá, então no dia seguinte eu fui lá, a gente fez o pagamento dessa diferença. E aí eu tenho uma pasta, eu não trouxe a pasta, devia ter trazido, mas eu trouxe uma pasta grossa, assim, com absolutamente tudo, todas as conversas, anotações. Eu tenho um pouco no computador, mas eu sou muito papel, então eu coloquei lá. E aí eu fui entrando em contato, né, com a associação, com a companhia de luz e tal, porque a propriedade já era minha. E aí eu fiz contato também com a Title Company para já começar o processo de Clear Title. Clear Title é deixar o título da propriedade apta para comercializar no mercado novamente. Apesar de que a gente não sabia ainda se eu ia comercializar ou não, a gente não tinha entrado na propriedade ainda, eu tinha só resolvido tudo. E aí a gente marcou com o rapaz, com o handyman,
para entrar na propriedade com a gente, para ele já fazer a gente tinha muita pressa nela. A gente precisava botar ela no mercado o mais rápido possível. Então a gente foi ver a propriedade com ele. Ele abriu a porta pra gente, né? Ele arrombou a porta. Roubou a porta, mas ela já era, já era nossa, tá? A gente invadiu a nossa propriedade. Eu fui já com o meu documento. Não tinha ninguém morando. Se tivesse gente morando, a gente precisaria fazer um processo de eviction, que é de despejo aqui nos Estados Unidos. É muito mais simples do que em outros lugares. Aqui você faz o processo, o xerife vai lá e tira a pessoa. Depende do estado, depende do condado. Entre 2 semanas e 2 meses, está resolvida uma questão. A gente já teve uma experiência dessa numa outra casa, mas fica para outro podcast. Fica para outra história. Mas nesse caso aí, com a carta, né, com o título no meu nome, documento no meu nome, eu já entrei no condomínio falando, eu sou dona dessa propriedade, eu tô indo lá. E eles, ok, pode ir. Aí a gente entrou, o rapaz, o handyman, ele abriu pra gente, aí eu filmei, eu mandei, não sei se vai passar aí, mas a gente filmou o nosso primeiro... a primeira experiência entrando na propriedade. Você lembra desse dia? Lembro, e foi uma surpresa super agradável, porque a propriedade, ela tava muito boa. Muito boa. Tava bem sujinha, né? O chão tinha umas sujeiras assim que você via que era ela tava bicho. fechada, né? Mas ela tava muito boa. Tanto que a gente investiu 35 mil para comprar essa propriedade e a gente só precisou investir 5 mil para dar um touch-up na propriedade. Um make-up. Exatamente. A gente deixou ela bonitinha. Porque quando a gente viu como ela tava, a gente falou, na hora, não vamos vender essa propriedade. Não. A gente vai manter essa propriedade e vai entrar na nossa carteira de renda passiva. Vamos alugar essa propriedade. Mas até chegar no momento de alugar, nós tivemos uns perrengues, né? Claro que teve perrengue. A gente tem que contar os perrengues também. O pessoal fica falando que, mas tem perrengue. Quais foram os perrengues? Vou pro primeiro perrengue. É bom ter perrengue, porque o que é difícil é dar valor. O que é muito fácil é não dar valor. Pensa aí nas situações da sua vida que você vai concordar comigo. Tá, o primeiro perrengue foi quando eu liguei pra associação e falei, oi, tudo bom? Eu sou a nova dona da propriedade. Ela falou, tem uma dívida aqui. Aí eu falei, me fala. Ela falou, porque ficou todo esse tempo sem o pagamento do HOA, do condomínio. Eu falei, que interessante. Então, olha, avisa o seu advogado que tem um surplus. Eu paguei a mais nessa propriedade, tem dinheiro lá. Fala pro seu advogado correr e pegar essa diferença e quitar essa dívida. E aí ela nunca mais me procurou. Então, nem a associação sabia. Pois é, gente, o dinheiro tá lá disponível. É aquela história. Você tem que ir lá e falar, me dá o meu dinheiro, tá aqui, ó. E aí o condado libera a verba pra pessoa que tem direito. Agora, é importante... Exato. É importante você ter esse conhecimento, porque a pessoa que não sabe, abala, fica nervoso, aí tem que pagar mais. E se duvidar, imagina, paga para a associação, tinha dinheiro sobrando e a associação, ela já tinha colocado um lien na propriedade, né? O condomínio põe um lien. Vamos abrir um parênteses aqui, gente. Você, quando vai fazer um investimento de leilão, se você decidir fazer, você precisa fazer essa due diligence bem feita, porque sim, pode existir dívidas gigantescas em uma propriedade. Não foi o caso dessa. E normalmente quando tem, a gente já elimina do nosso radar. Mas é importante fazer essa pesquisa bem feita. E essa... Sim. Isso no livro tem escrito. E no curso que a gente tem sobre investimento de tax sale, que é tax deed, tax lien, híbrido, redemption, todos eles a gente explica todos os detalhes sobre isso. Tem que saber fazer essa pesquisa. É o mais importante, né? Comprar bem é o que vai fazer o dinheiro, não é vender. É o comprar bem. E para comprar bem, você tem que saber quanto vai te custar. Gente, e essa situação aconteceu também num outro apartamento nosso que deu uma canseira. Aquela associação me deu uma canseira. Mas essa também fica para outro podcast. Vamos voltar nesse apartamento aqui. Foca nessa unidade aqui. Então, mas é um caso que vai acontecer. Você está comprando uma propriedade dentro de um condomínio, se prepara para ensinar o condomínio como que eles têm que fazer para ter o dinheiro deles. É igual quando você senta com um americano e conversa sobre investimento de leilão por não pagar o imposto. O americano também não sabe, não é só nós, imigrantes, que não sabemos. O americano não sabe. Ele sabe que se ele não pagar o imposto, ele perde a propriedade. Ponto. Ela foi pro além. Ele não sabe o que acontece com a propriedade. Eu sempre pergunto para os americanos, eu falo, vem cá, você sabe perde para quem a propriedade se você não paga o imposto? Aí eles ficam, não. Na cabeça deles é o governo, não é? Eu falo, não, o governo não fica com propriedade nenhuma, perde para investidores. Bom, volta para a propriedade, vamos lá. Bora. Tá, então esse foi um primeiro perrengue que a gente teve que lidar, mas foi assim, esse foi bem tranquilo comparado com o outro. Mas esse perrengue, ele aconteceu. É bom, vai te deixando cascuda. Né? Aprendendo que no próximo...
Quando você compra o próximo, você já fala, vamos ver o que vem nesse daí. É. Se for igual, você já tira de letra. Se for diferente, você aprende de novo. Segundo perrengue que a gente teve, quando a gente comprou, ela falou: "Não pode alugar". Aí eu falei: "Como assim não pode alugar? Você tá de brincadeira que não pode alugar o apartamento?". Porque tem condomínios que tem a regra do condomínio é não poder alugar, né. Não, não pode alugar de jeito nenhum. Aí eu falei: "Minha querida, mas eu não posso morar nesse imóvel, a gente comprou de leilão e não tem lugar nenhum falando que não pode alugar". "Não, foi decisão da reunião", e aí eu peguei no pé da síndica, né, um apartamento um predinho pequenininho, mas tinha uma síndica lá e eu fiquei no pé daquela síndica. Eu falei: "Síndica, pelo amor de Deus, a gente vai selecionar muito bem a pessoa que vai morar aqui, não vai ser qualquer um. Fala quais são as regras, qual é a condição para alugar". E aí ela me deu uma condição lá, eu falei: "Beleza, eu vou seguir a sua". Pessoal, importante aqui, nas regras do condomínio que a gente tinha olhado, não tinha essa restrição. Isso era uma restrição que ali a galera que morava, os idosos falaram, ó, Não não quero vamos ninguém. permitir aluguel, vamos permitir só morador. Então não era uma regra oficial. E aí na conversa, do jeito que a Lê tá falando, a gente conseguiu resolver. Se isso tivesse lá no escopo do condomínio, amigão, Nem aí não entrava. adianta entrar porque você não vai conseguir mudar essa regra, tá? Então, entende que uma coisa é diferente da outra. Isso. E aí, arrumamos a propriedade. Na verdade, o arrumar a propriedade foi pintar o closet, porque a netinha da pessoa que morava lá rabiscou o closet inteiro. Compramos os appliances, porque não tinha, e colocamos porta no armário. Tile não teve que dar uma mexida também? Não, Não? não, não foi nesse. Ele confunde. Colocamos porta no closet, porque era só uns vãos assim, e a gente fechou o closet. Ficou Resumindo, bem a gente fez um bonitinho. investimento ali na reforma de $5.000 aproximados. Ou Isso, seja, esse imóvel, a gente fez um investimento de 35 mais 5, custou pra gente ali $40.000 cash pra gente isso. comprar essa propriedade. E em julho, não, meio de junho, eu coloquei para alugar, eu listei, né, a propriedade, e em julho, dia 10 de julho, um lindo casal, fofo, apareceu para alugar. E aí eu peguei todas as informações dele, ele fez entrevista com a síndica, ela queria entrevistar, fez entrevista com a síndica para ver que estava tudo certo. É, eles estão lá até hoje. Eles estão lá até hoje, eles são super simpáticos, pensa num cara simpático. E, entraram na propriedade, ficaram lá, estão lá até hoje. No segundo ano eles queriam comprar da gente, e eu falei: "Não, não vendo, Não não dá pra troca, vender, não dou". os números são muito bons, né? Em números, já que os números são muito bons, conta aí pra gente, Vamos lá, Raul. vamos entrar em números. Vamos lá, a gente vai chegar nos 5 anos, mas vamos caminhando esse negócio aqui. Não, Então, mas teve mais história no meio do caminho nessa eu vou propriedade. falar de números, você vai entrando no meio das histórias. Tá, eu vou então. contando umas histórias legais lá. Então tá bom, vamos lá. Então a gente investiu $35.000 na propriedade. A gente investiu mais 5.000 para reformar. Então a gente colocou $40.000 ali naquela propriedade. A gente alugou e aí a gente tá aí 4 anos e meio com essa propriedade com a gente. Então a gente fez uma conta aqui para trazer para vocês os números. Na média, vamos arredondar para 5, vai, mas é que ainda não deu 5, falta 6 meses para dar 5. Mas vamos lá. Então vai, 5 anos então. O título do vídeo, 5 anos. Pronto, tá? Me convenceram aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui, na média, por mês, líquido no bolso, a gente fica com $700 nessa propriedade. Ou seja, no ano, a gente está recebendo aí $8.400. Quando eu falo líquido, gente, depois do pagamento do HOA, da associação. Lá são três Ah, companhias que a gente paga. Sim, porque é um condomínio bacana, então tem clube de tênis, tem clube de bote, tem golf club, tem tudo lá dentro. É enorme o negócio. Não, sabe aquele filme como é que chama? Cocum? Cocum? Aham! É ali. É ali, é isso aí, é isso aí. É Cocum. Bom, beleza, você não viu o filme, vai lá assistir pra você entender o que a gente tá falando. Eles pagam. 1.200 e pouco, 1.220. E sobra $700 líquido depois do HOA, da associação, do imposto predial, né, do IPTU, do tax prop, tudo pago $700. Então, no ano, a gente tem ali uma receita líquida de $8.400. Como a gente tá falando em 4, entrando no quinto ano, para quinto ano, né, falta pouquinho, isso quer dizer que essa propriedade já trouxe pra gente $42.000. Ou seja, se a gente investiu 40 mil e a gente recebeu $42.000, quer dizer que o próprio aluguel já pagou, né? A gente já break-even, a gente já tem todo o nosso dinheiro de volta recebido só no aluguel. Então isso já é um número fantástico, 100% do nosso capital investido, devolvido em 5 anos.
né, recebendo ali através do aluguel. Agora, o mais impressionante, né, porque o imóvel, ele te gera renda passiva mês a mês, mas ele também tem a valorização da propriedade. Então, quando a gente comprou essa propriedade, a gente comprou no leilão, a gente já pagou ela bem abaixo do que ela valia na época. Era 65 mil, tinha um para vender lá. Então, valia Quando a gente 65 comprou. mil, a gente arrematou ela no leilão por 35 mil. Então, a gente pagou aí praticamente 50, um pouco menos, quase 50% do valor da propriedade. Foi. Hoje, uma propriedade lá, equivalente à venda, tá por $113 mil. Neste exato momento, eu acabei de ver um listing, 113 Ou mil. seja, a gente investiu 40 e aí hoje vale 113. Vale aí 2,8, 3 vezes mais do que o valor que nós colocamos ali de capital. Então, se a gente pensar que a gente pôs 40 e a gente já recebeu de aluguel 40 e ela vale 113 hoje, então nós ganhamos $113 mil nessa propriedade. Se eu for vender ela hoje, esse seria o nosso lucro. Isso daria pra gente aí um lucro de quase 300% nesse período de 5 anos, né? Por ter colocado ali e feito esse investimento através do leilão. Se você dividir 300 por 5, você tem aí praticamente 60% ao ano de ganho sobre essa propriedade que a gente fez de investimento ali. E se a gente pegar a inflação da época e de hoje, né? Vamos fazer essa média desses 5 anos. A gente teve um pico histórico aí de... não é histórico, mas um pico bem alto aí dos últimos 20 anos na inflação. A gente tem na média aí 4% ao ano. Isso porque há 2 anos atrás a inflação bateu 7%. Então, se a gente teve uma inflação de 4% com uma rentabilidade de mais ou menos 60%, você acha que esse investimento vale a pena? Responde pra você, não precisa responder pra mim, porque A gente não tem a dúvida gente já alguma. decidiu e a gente continua fazendo. Tanto que hoje a gente tá falando de uma única propriedade, para outro dia a gente poder contar de outras propriedades para vocês aqui também. Então, cara, cada dólar que a gente colocou ali vale quanto hoje? 300%? 1 para 3 em 5 anos, né? É um resultado, assim, fantástico. E para você que duvida que isso acontece, eu tenho 2 caminhos para você. Continue duvidando e deixe eu comprar todas elas e contar para você. E 2, aprenda como fazer e participe e também tenha essa rentabilidade aí na tua vida, né? Você pode escolher o caminho que você quer. Muito bom, muito bom. Agora, deixa eu contar um perrengue interessante que Aí aconteceu. é perrengue de landlord, né? Perrengue de landlord. Dono de propriedade, É. isso acontece. É legal, esse nome é bonito, né? Landlord. Landlord tem perrengue? Tem bastante. tem. Tá, mas nesse caso, quando o rapaz estava fazendo a manutenção da propriedade, ele estava lá no período antes de a gente colocar para alugar, ele estava lá e aí ele disse que bateram na porta. Ele foi lá abrir e disse que era o filho da mulher que morou naquele apartamento. E ele queria saber quem que tinha comprado. Ele falou: olha, eu não tenho permissão para falar quem comprou. E ele, não, porque a minha mãe foi para uma casa de cuidados, ela teve Alzheimer, né, e tal, foi para uma casa de cuidados, mas aí eu não consegui mais pagar, não consegui pagar mais nada, e aí eu queria muito conversar com quem comprou. E aí ele falou: vai conversar no condado, eu não sei, eu não tenho autorização para passar contato nenhum, mas vai lá falar no condado. E aí, nunca mais peguei informação, não fui atrás, obviamente. É o que a gente fala, gente. A pessoa, ela teve ali 2 anos, quase 3 anos para resolver a situação com o condado. Depois não adianta. Uma vez que a propriedade foi paga, né? O que acontece? Eu tenho uma propriedade, ela foi para leilão. Olha só, interessante. Mais uma dica de ouro para você que pretende investir em leilão. Ganhei a propriedade no leilão. Meu lance foi o vencedor. Eu tenho 24 horas para pagar. Se nessas 24 horas o proprietário foi lá e pagar a dívida, eu perco. Eu não fico com a propriedade. O meu lance vai ser devolvido, o valor que eu tinha depositado, mas ele tem total prioridade sobre a propriedade. Uma vez que eu fiz o pagamento, acabou a história. A propriedade é minha, ela não é mais da outra pessoa que era. Então, existem muitas chances para a pessoa não perder a propriedade. O que o condado quer, como eu já disse, é o dinheiro para manter as coisas em ordem. E o condado, Depois ele não adianta chorar. Aí virou business, né? Uma vez que eu comprei é minha, eu vendo. Valor de mercado. Isso. Mas no caso eu não quis vender, porque o valor de aluguel eu já mostrei para vocês aqui e é fantástico. Não ia valer a pena. O condado, ele é muito misericordioso, se a gente for usar a palavra certa. Ele dá desconto, 4%, 3%, 2%, 1% antes de vencer. Aí venceu, ele deixa alguém pagar o imposto no lugar da pessoa. A pessoa ainda tem mais 22 meses para pagar. Puxa vida. No leilão, ele é avisado. O condado manda muita carta, ele avisa.
Se a pessoa realmente não foi atrás nesses últimos 22, não vai ser depois que foi arrematada. E é muito doido, né, você parar pra pensar, porque é uma propriedade que de valor de mercado era 665 mil dólares, e a dívida para o condado era de 6.500. Poxa, 6 mil, o cara Era podia ter. exatamente, meu, vende o carro, vende a bicicleta, faz um bico, faz alguma coisa para ter esses 6 mil e não perder a propriedade. Então a gente vê as prioridades das pessoas, não adianta chorar depois. Aqui as coisas funcionam como a lei determina. Exatamente. E assim, já falaram, né? Perguntaram pra gente, puxa, mas você não fica com o coração apertado? Eu fico com o coração apertado de não ser eu que arremata as propriedades. Porque alguém vai arrematar, alguém vai levar essa propriedade, vai fazer lucro em cima dela. E não fui eu fico com o coração Ó, para apertado. você que não sabe, o maior investidor de tax sale nos Estados Unidos são os bancos. Ele pega o seu dinheiro, ele pega o meu dinheiro, ele pega o dinheiro das pessoas que estão à sua volta e investem nas propriedades, porque eles vão ter uma rentabilidade muito superior ao valor que eles pagam nos fantásticos CDs, HYSA e todo esse tipo de investimento que o banco oferece pra gente. Então, se não for eu ou você, pessoa física, comprando, tem uma instituição que vai estar lá arrematando e fazendo dinheiro com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Então, aprende a fazer e faz dinheiro você ao invés de deixar o banco fazer dinheiro. Muito bom, muito bom. Eu acredito que essa nossa conversa vai ficar por aqui, tá muito bom. E em breve a gente conta mais causos de Mas olha Lenmore. só, você que assistiu até aqui, eu vou pedir pra você de novo. Clica no botãozinho aqui, nesse sininho que tem aqui embaixo, em algum lugar na tela, para que você seja avisado toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui no canal. Se inscreve no canal, compartilha com a galera, ajuda a gente a ajudar você e outras pessoas que estão aqui nos Estados Unidos a fazer o dinheiro trabalhar para vocês e vocês alcançarem a liberdade financeira de vocês. Aí fala pra eles que dependendo de quando eles vão assistir, tem link também pra eles se inscreverem em algum evento. Galera, confere aqui embaixo na descrição do vídeo, porque tem sempre informação aqui embaixo, tem links para você aprender, para você ver o livro, para você ver curso, para você ver conteúdo que a gente coloca gratuito ou não, mas que vai acrescentar muito na sua vida aqui no YouTube e lá no nosso canal no Instagram também. E participe da próxima Semana da Liberdade Financeira na América. É pra você, tenho certeza. Tá bom? Tchau, tchau.